Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai ter? Fração! Ué, mas isso aqui é o quê? Pizza! Ah, sim. Então, o que a gente tem na aula de hoje? Pizza! Pizza! Quem quer comer uma pizza aí? Eu! Ué, mas vocês não lancharam, não? Gente, mas vocês acabaram de lanchar. E vocês ainda querem comer pizza? Sim! Vocês são muito gulosos. Olha só, essa pizza aqui eu sei que ela tá linda, mas ela não é de comer, não. Ela é só pra gente estudar, tá bom? É uma pizza fake, né? A gente não tá na tecnologia, então é tudo fake, tá? Olha só, pessoal, hoje nós vamos aprender frações. E a fração, ela é uma coisa muito legal da gente trabalhar, tá? É só a gente pensar na comida. Quem gosta de comer aí? Eu também. E quem gosta de pizza aí de casa? Com certeza tem muita gente que gosta de pizza, né? É muito difícil a gente encontrar alguém que não goste de pizza. Pode até existir, mas é difícil, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de fração, de fracionar alguma coisa, eu estou querendo dizer que eu reparti alguma coisa. Então, é assim que eu tenho que entender a fração. A fração é quando você tira um pedacinho de algo. E aí você tem uma coisa que é inteira. Essa pizza está inteira ou eu já comi algum pedaço? Inteira! Está inteira. Então, eu não comi nada. Então, eu tenho um inteiro. Vamos contar quantas fatias tem essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas fatias? 8. 8 fatias. Se eu tenho 8 fatias, eu comi alguma? Não. Então eu tenho 8 oitavos. Isso também vai ser igual a 1 inteiro. Tá? Conseguem perceber isso? Isso aqui é igual a 1 inteiro. Tá? Por quê? Eu vou até colocar aqui no meio, que aí eu escrevo a palavra inteiro, vai ficar melhor para vocês. Então, 8 oitavos é igual a 1 inteiro. Uma pizza inteirinha para cada um. Que maravilha. Então, assim, pessoal, eu tenho termos da fração. A fração, ela é uma ou mais partes de um inteiro, né, que foi dividido igualmente. Se você observar, todos os pedacinhos da minha pizza, foram divididos em tamanhos iguais, para ninguém brigar com ninguém, tá? E aí, toda fração vai ser escrita com esse tracinho no meio. E como que eu vou representar isso aqui? Esse primeiro número eu vou chamar de numerador. E o segundo número eu chamo de denominador. Tá? Ah, tia, mas como que vai representar cada parte? O meu numerador, quem que eu vou colocar no numerador, quem que eu vou colocar no denominador? O meu denominador, que é a parte de baixo, o número inferior, ele vai ser quantos pedaços totais eu tenho. Seja na pizza, ou numa barra de chocolate, ou numa figura que eu estou fazendo. Então, o denominador é a parte total. Tá? Então, eu não tenho 8 fatias aqui. Então, meu denominador tem que ser 8. O numerador vai ser quantas partes eu consumi
daquele total. Eu tinha um total de 8, e aí eu fui lá e comi uma fatia. Tá? Vou colocar a fatia aqui. Comi uma fatia. Então, quantas fatias eu comi? Uma. E qual o total de fatias eu tenho? Não, total. Não, quantas fatias eu tinha na minha pizza? 8. Então eu tinha 8 e comi uma. Aí só que eu tava com muita fome ainda, né? Aí eu fui lá, comi mais uma fatia. Qual o total que eu tinha antes? 8. Então 8 é o meu denominador, que era o meu total. Quantas fatias eu comi? 2. Então 2 vai ser o meu numerador. Tá bom? Então assim, pessoal, eu saí com o meu amigo Bernardo para poder comer a pizza. E aí, enquanto o Bernardo foi no banheiro, eu comi 2 fatias. E aí ele falou assim: nossa, tia, você já comeu 2 fatias da pizza? Então eu tenho que comer 2 fatias também. Aí eu, tudo bem, Bernardo. Peguei as 2 fatias do Bernardo e dei para ele, ele comeu. Então, se eu juntar, eu e o Bernardo comemos o quê? 4. Então foi o que da pizza? Metade da pizza, não é isso? Então, pessoal, quando eu vou representar o meio, essa é a diferença que a gente tem que ter. Eu digo que eu comi um meio, tá? Uma metade. Eu tinha 2 partes e comi uma de 2, tá? Mas eu também, como que eu posso representar essa metade dessa pizza que eu comi aqui? Qual era o meu denominador? Qual era o total de fatias que eu tinha? 8. Quantas eu comi junto com o Bernardo? 4 oitavos. Tá? E como que a gente vai ler as frações? A gente vai lembrar dos números da seguinte forma: quando eu tenho 2 embaixo, eu vou ler meio, tá? Quando eu tenho 3, vou colocar aqui, eu chamo de terços. 4, quarto. Vamos lembrar da fila, da nossa filinha. Quando a gente tem uma fila em números ordinais, a pessoa que está lá no lugar número 5 da fila, ela vai ser quem na fila? O quinto da fila. Isso, número 6. Sexto. Número 7. Sétimo. Número 8. Oitavo. Número 9. O nono. E o número 10 da fila vai ser quem? Vai ser o 10º. Aí, peraí. Então, toda vez que você falar a parte embaixo do nosso denominador, quando for 3, e todos eles, aqui é a posição que ele ocupa na fila, certo? Só que a gente vai colocar ele no plural. Por quê? Porque a parte de baixo do nosso denominador foi dividido em uma parte só? Não. Se ele está em mais de 2, então ele é singular ou plural? Plural. Então eu, ao invés de quarto, eu digo Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. 10º. ok? Então, vamos agora, vou colocar minha pizza aqui do lado, para deixar
deixar bastante água na boca, né? Vou colocar aqui, para deixar vocês com água na boca, tá? E aqui eu vou fazer algumas representações de frações e vocês vão dizer para mim como que eu leio cada fração, tá bom? Por exemplo, primeira coisa, eu vou colocar esse aqui. O meu número 1, nos termos da fração, ele vai ser quem? O numerador. Numerador. Só pra gente reforçar. E o meu número 2? Denominador. Denominador. E aí, como que eu vou ler essa fração aí? O meio. Um meio. Meio. Tá? Se eu tiver aqui, quem é que está em cima? Numerador. É o número. 2. E embaixo, 3. E como que eu leio o número 3 na fração? 3. Então eu tenho 2. 3. Então é assim que eu leio a fração. Se eu tenho aqui, quem está em cima? 8. E quando tenho 9 embaixo, como que eu leio? 9. Então eu tenho 8. 8 nonos. Aqui. Como que eu leio essa fração? 5 décimos. Ótimo. Aí o Pedro me perguntou, tia, e quando eu tenho 11? Aí a gente vai utilizar o seguinte, aí a gente esquece da fila e a partir do número 11, você vai colocar o nome do número seguido de uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Não é avô e nem avó, tá? São avos. Então, se eu tenho aqui 3, 11, qual é o primeiro número? 3. Qual o denominador? 11. E qual a palavrinha que eu acrescento? Então, como que eu leio essa fração? 3, 11, A. Ok, se eu tiver aqui essa fração, 6, 12, A. 6, 12 avos. E se eu tiver a fração 3, aqui, 3, 25, A. 3, 25 avos. Nada muda, eu simplesmente vou colocar o nome dos números que eu já conheço e acrescentar a palavrinha avos. É avô? Não. É avó? Não. É o que mesmo? Avos. Então você que está em casa, também não esqueça. O número que está em cima é o meu Numerador. e o que está embaixo Denominador. do número 1 até o número 10. Eu lembro da minha fila e eu vou ler terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. E a partir do número 11, eu vou ler o meu número seguido da palavrinha avos. Então, pessoal, agora é só você responder o exercício do livro. Preste bastante atenção no enunciado. Lembrando que a fração, você vai sempre, o denominador vai ser toda a parte que você, a quantidade de partes que você dividiu, e o numerador é a parte que você consumiu, tá bom? Então, ó, tchauzinho para vocês que sobrou mais um pedacinho de pizza. Então eu vou comer esse pedaço. Tchau!